Fala galera, vamos iniciar uma breve conversa aqui sobre unidade e diversidade do James Dunn, tá? Vamos ver se foca aqui. Que é esse livro aí, eu vou deixar na descrição o link da compra na Amazon, tá? É um livro do James Dunn que compõe, né? Lembrando que esse autor, o James Dunn, ele compõe a tríade que forneceu as ideias da nova perspectiva sobre Paulo, que reformulou então o entendimento de Paulo com relação à lei e como ele trabalhava a lei, como ele sentia a lei, então em sua época, como ele repassava então as finalidades da lei e como essa lei então depois foi utilizada pela própria Reforma Protestante, não a lei em si, né? A visão de Paulo sobre a lei, como a Reforma Protestante trabalhou de uma forma a dar uma ressignificação que não condiz necessariamente com a ideia de Paulo no tempo em que ele vivia, né? Então eles fizeram todo esse trabalho que se iniciou com o Ep Sanders, que influenciou o James Dunn, ele fala isso claramente também em Anti-Wright, tá? Lembrando que a ideia da nova perspectiva sobre Paulo, na verdade, é o retorno à caminhada dos primeiros padres, né, da patrística, que foi então esquecido na Reforma Protestante. Só que não é isso que trabalha esse livro, tá? Esse livro aqui, Unidade e Diversidade no Novo Testamento, o subtítulo é Um Estudo das Características dos Primórdios do Cristianismo, tá? É um dos livros mais importantes do James Dunn, porque ele compõe uma série de ensaios nos moldes também daquele livro que a gente leu do Joaquim Jeremias, de temas vinculados à primeira formação da igreja primitiva, só que no caso do James Dunn, na unidade naquilo que concorda e diversidade naquilo que discorda. Então é como se você lesse esse título e entendesse concordância e discordância no Novo Testamento. Já na página 28, tá, da apresentação, a terceira edição, ele faz já a provocação com relação ao Evangelho Q, de fonte Q, né, do alemão, sendo que o Evangelho Q hoje é trabalhado por historiadores mundo afora, né, ou como verdade absoluta, ou então em absoluto descrédito. Tá? A questão é que, ao meu ver, ele fica ele fica no centro, ele não descarta o Evangelho Q, mas ao mesmo tempo que ele não descarta, ele imagina que o Evangelho Q não necessariamente ressurgiu de uma tradição escrita, mas sim que teria ressurgido da tradição oral. Tá? E a tradição oral, obviamente, é aquela que fez a composição necessária dos primeiros evangelhos. Depois ele trabalha a ideia, inclusive, de que João, o presbítero, aquele que fez a elaboração das cartas joaninas, né, era ele próprio, talvez, alguém acusado de gnosticismo. Tá? Ele faz uma breve provocação aqui, indicando outro autor, a gente vai trabalhar isso, não sei se nesse vídeo ou só no próximo. Tá? O que ele fala aqui? Né? A propensão gnostizante de que, ele faz uma pergunta, né, a análise posterior de que suscitou a possibilidade de que Jesus fora, primeiramente, relembrado por muitos como mestre de sabedoria, de algum modo estranho, possivelmente até mesmo em conflito, com outros que viam a missão de Jesus através das lentes de sua crucificação e sua consequência, ressurreição, que representa tal comunidade ou comunidades que persistiam na Galileia por no mínimo diversas décadas, que o Evangelho de Tomé e outros evangelhos tradicionalmente considerados como apócrifos ou heréticos contêm como parte da sua tradição original material que os vencedores da corrente principal escolheram ignorar, descartar, destruir ou esquecer. Ele parte para a ideia de descarte inicial daquilo que seria trabalhado enquanto heresia e enquanto ortodoxia. Daí que você estranha alguns historiadores de YouTube lançarem esse tipo de discurso enquanto novidade. Eles se lançam novamente, né? A gente retorna novamente àqueles assuntos da pessoa se lançar enquanto teorizador de determinada terminologia que na verdade você encontra até mesmo em livros confessionais. Lembrando que esse livro aqui não é um livro confessional. Mas o James Dunn, enquanto cristão declarado, ele parte sim da ideia de cristianismos, ou seja, diversas rupturas cristãs e conservações cristãs iniciais. Ele também parte da ideia de que heresia e ortodoxia é um critério arbitrário e que a ortodoxia em si, muitas vezes, sinalizaria a corrente vencedora de fato. E ele parte para a ideia de que você deve imaginar, talvez, a divergência no Novo Testamento, que é uma divergência clara, evidente, por exemplo, a divergência entre Tiago e Paulo. Você precisa imaginar essa divergência
através da idealização necessária de uma igreja em formação. Ou seja, a igreja em formação uníssona era inexistente. E se você faz a afirmação da igreja em formação uníssona, até mesmo em determinada doutrina, você está incorrendo ou no erro do anacronismo, ou então num falseamento simples, um falseamento da história. Ele vai por essa linha. Na linha dele, a unidade e diversidade, concordância e discordância no Novo Testamento, decorre necessariamente da formação da igreja primitiva, sendo que a formação da igreja primitiva se deu através de correntes muitas vezes antagônicas, mas paralelas, e que descambaram lá na frente, provavelmente no primeiro concílio, ou então no concílio informal de Jerusalém, descambou então na formação dos credos, que não necessariamente eram os credos paulinos, joaninos, petrinos, mas sim credos que se desenvolveram através do tempo. Lembrando que esse desenvolvimento do credo através do tempo, ele reforça a ideia da Maria, Mãe de Deus, ele reforça a ideia da Trindade, reforça a ideia do Espírito Santo, não somente enquanto integrador da Trindade, mas também enquanto agente da consolação, tomando por literalidade os textos de Atos. Então, essa ideia do credo, a meu ver, é trabalhada pelo James Dunn enquanto construção constante e necessária da igreja primitiva. Obviamente que ele não irá concordar com todas essas integralizações, com todas essas formações que tiveram na igreja primitiva. Ele cita, em uma oportunidade inclusive, o erro de Constantino. Sobre isso ele fala na página 34, a pressuposição de que deve haver uma versão original única de cada ensino e de cada evento, para recuperar, portanto, aquilo que se torna a meta da pesquisa do Jesus histórico, é simplesmente um equívoco, para não dizer falsa. O fator unificador permanece em Jesus, o próprio Jesus, mas o impacto que ele causou era diverso, uma diversidade que ainda é evidente nas variações da tradição sinótica. A tradição sinótica, portanto, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele exclui, então, o evangelho de João, porque ele entende que o evangelho de João ele é tão dissonante que ele parte para a formação do que seria o docetismo. Ele próprio, depois, contrapõe essa ideia. Porque enquanto alguns alegam que o evangelho de João seria o formador do docetismo, e o presbítero, João, por que não? Ele parte da ideia de que João, ainda que não abraçasse a ideia, ou então a pertinência do discurso de Jesus enquanto personagem histórico, fez a descrição da humanidade de Jesus. Então ele faz essa ponderação. Então ele separa humanidade enquanto descrição filosófica dentro do processo de construção do Evangelho de João e da própria descrição do Jesus histórico enquanto ato biográfico, de biografia, de fato, que é então colocado nos primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dentro do quadro sinótico. Aí ele continua, um corolário importante para essa visão é que as diferenças e divergências na tradição sinótica não querem dizer que uma ou outra está no erro. Isso poderia se aplicar se houvesse apenas uma versão original em cada caso. Essa versão original poderia estar, então ser considerada como sendo autêntica. E a não autenticidade seria avaliada por se medir o grau de divergência do original. Mas se a diversidade é integrante, até constitui a unidade do impacto feito por Jesus. Então a diversidade é um aspecto importante da autenticidade da tradição. A ideia dele, portanto, é que a diversidade dentro do quadro sinótico e, portanto, de outros também, de outras ponderações teológicas, a exemplo das cartas de Paulo, carta de Tiago, cartas de João, Pedro, etc., é de que a divergência fazia composição inerente da formação da igreja cristã. Então a igreja cristã primitiva, aquela que nasceu logo após a Páscoa, ela nasceu na divergência e não na concordância. E por ter nascido na divergência, é justamente que houve então um crescimento exponencial de referências teológicas acerca de Jesus e daquilo que foi dito, daquilo que foi feito. Essas referências convergiram lá à frente, só que elas eram então divergentes, inicialmente divergentes. Na opinião do James Dunn, não seria possível alegar concordância e unicidade na igreja primitiva. Alegar a concordância seria então pressupor a versão que ele chama de versão original, que é absolutamente ausente, e que talvez seja aquela reflexão que é realizada dentro do Evangelho Q. Por quê? Quem vende o mote do Evangelho Q
como verdade absoluta, lembrando que o Evangelho que é uma construção teórica, quem vende esse mote do Evangelho que é enquanto verdade absoluta faz dessa forma, porque eles entendem que o Evangelho que é o Evangelho puro, é a versão original, é a versão não teológica, ou seja, a versão que não teve a construção e o falseamento teológico em cima da verdade histórica. O James Dunn não vai por esse caminho. Lembrando que quando a gente fala da verdade histórica e verdade teológica, é dentro daquela ideia que é trabalhada por autores como o John Dominic Crossan, de que tudo que você fala, quando você fala teologia, é uma construção inventada. Tudo que você fala como do histórico é aquilo que de fato ocorreu. Essa é a ideia deles, tá? Que não é trabalhada pelo James Dunn. Ele, da tríade da NPP, da nova perspectiva sobre Paulo, o Abe Sanders, N.T. Wright e outros também, né? Eles vão para a ideia de que a formação teológica do personagem Jesus Cristo é inerente ao próprio personagem, não tem como você fazer essa dissociação, tá? Ele parte então da ideia de que justamente a divergência faz a composição da formação do Evangelho. Ele faz também isso em um capítulo específico sobre o que seria a propagação uníssona e as propagações que decorrem do Evangelho, tá? Dentro dessas propagações, logo no primeiro capítulo, ele menciona aquilo que seria a propagação de Paulo, por exemplo, e outras propagações, a exemplo do embate com Tiago e do embate com Pedro, que é relatado em Atos e também em Gálatas. Mais à frente ele faz também a provocação da ideia da institucionalização, tá? Como poderia uma igreja católica não incluir todos os cristãos, visto que católica quer dizer universal? O risco, contudo, permanece de que o evento católico se torne o nome de um partido ou reivindicação faccionária que exclua outros que têm o direito legítimo ao título cristão. O problema do catolicismo primitivo é precisamente aquele da maioria buscando desenhar as fronteiras do círculo que inclui e exclui do corpo total de crentes cristãos. Esse círculo, a meu ver, é a formação da ortodoxia. Tá? O que estaria fora desse círculo seria considerado herético, fora, então, dos limites de debate, sequer de debate, né? A exemplo do que aconteceu com o próprio docetismo, marcianismo, etc. Aí ele menciona depois a ideia da formação do tom, do tema pejorativo catolicismo primitivo. Porque dentro da ideia católica, na igreja primitiva, você não abarca, você não vincula o catolicismo à instituição Igreja Católica Apostólica Românica. Você faz essa vinculação à universalidade dos cristãos, inclusive dos heréticos. Inclusive daqueles considerados heréticos hoje, que obviamente não eram considerados no início, já que essas divergências, dentro da formação da igreja primitiva, eram divergências que foram então ponderadas, filtradas e depois levadas à formação de um credo fixo. Nessa mesma ideia, ele me menciona na página 60, dizer que a igreja escolheu o cânon é um equívoco de meia-verdade. Uma maior aproximação deveria dizer que a igreja reconheceu o cânon. Isso quer dizer, o catolicismo primitivo, não a igreja católica, catolicismo enquanto universalidade dos cristãos. Então, os cristãos universais da igreja primitiva reconhecia que havia certos documentos que exerciam autoridade dentro do amplo círculo das igrejas, desde que foram entregues aos seus primeiros leitores. A exemplo das cartas, né? Era fato que os evangelhos e Paulo foram reconhecidos e já estavam funcionando como canônicos. Mais ou menos, desde o começo, o que tornou inevitável que fosse reconhecido como canônico quando a ideia de um cânon se tornou importante. Fechado, quando a ideia de um cânon fechado se tornou importante. Na maioria dos casos, o ato formal de canonização não atribuiu uma autoridade aos documentos do Novo Testamento que já não possuíam. Então, ele reverte a lógica, né? Aquela ideia, a meu ver, que é uma ideia infantil, da igreja sentando numa mesa e escolhendo o livro canônico, é retrabalhada pelo James Dunn na ideia de que os livros considerados inspirados já o eram pela igreja primitiva, então depois só reconhecidos na institucionalização da igreja. Esse reconhecimento do cânon, então, enquanto elemento pré-formado desde a igreja primitiva, esse reconhecimento depois ele faz o trabalho de atribuí-lo à prática ou então ao reconhecimento do próprio Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo conduzindo a igreja. Depois uma nova provocação, já na página seguinte, simplesmente significa que afirmar a Escritura como critério da verdade do Evangelho precisa também significar que a Escritura deve ser permitida funcionar na crítica da tradição da igreja.
Se esse princípio for perdido na prática, o cânon da Escritura se torna letra morta. A menos que as funções do Novo Testamento e um papel crítico dentro da tradição, mas também contra o resto da tradição, tenha cessado de ser canônico. Meu apelo final, então, ao revisar a unidade e diversidade do Novo Testamento, é que a Igreja, mais uma vez, deveria deixar o cânon, ser o cânon, com uma força e vara de medir para que a unidade na diversidade e por meio dela é a única verdadeira unidade. Por que ele fala isso? Você restringir a análise daquilo que seria um credo via Escritura é restringir, então, a própria crítica à tradição. Daí que a ideia da restrição à análise do cânon para a validação da tradição é necessária também para afastar as tradições incorretas, heréticas, as tradições que, ainda que tradições, foram colocadas enquanto credos de cunho teológico, contudo dissonantes da igreja primitiva. Eu acredito que ele vai para essa linha, eu não cheguei ainda nessa parte, né? Vou chegar lá em um vídeo futuro, mas ele vai para essa linha na ideia da formação do magistério, tá? Um magistério católico romano, que de certa forma exclui a ponderação das escrituras, que depois levou à crítica da sola escritura da reforma protestante. Lembrando que ele é um dos críticos da reforma, tá? O James Dunn, apesar de participante da reforma, ele é por ser reformado, ele é crítico à própria reforma, ele fala isso de forma bem clara e bem tranquila, tá? Na introdução ao livro, que tem o subtítulo A Ortodoxia é um conceito significativo dentro do período do Novo Testamento, ele menciona o estudo realizado pelo Bauer, né? O que ele fala aqui? Os alunos de Bultmann, página 67, levaram a discussão adiante com algumas reivindicações corajosas. Brown sustenta que o elemento essencialmente cristão e constante no Novo Testamento é o autoentendimento da fé. Caseman considera o quarto evangelho não como a voz da ortodoxia, mas como uma expressão do docetismo ingênuo, ou seja, o docetismo originário. Uma maneira de apresentar Jesus que desembocaria na própria heresia do docetismo. Então a gente retorna àquela ideia de que João foi o germe, né, o início da heresia do docetismo, hoje considerada heresia, obviamente considerada pela igreja, né, pelos cristãos, mas que foi então assim declarado por influência de João. Mais corajoso ainda foi seu tratamento de terceiro João. O autor, o presbítero, o João, que é o presbítero, não é um defensor da ortodoxia atacando o herético Diótrefes. Ao contrário, Diótrefes é o líder ortodoxo da comunidade endereçada, enquanto o presbítero é um cristão gnóstico. Olha só, olha só a ideia do Caseman. Na ideia do Caseman, João, aquele que é o escritor da carta, ele fala a quem? Ao Diótrefes. Diótrefes é o ortodoxo, é aquele que é respeitado enquanto mantenedor do que seria o evangelho ortodoxo originário. Vem então João, com seu docetismo ingênuo, elabora uma carta contra Diótrefes e faz a elaboração de uma teologia docetista, sendo ele próprio, o João, presbítero, ele próprio um gnóstico. Olha só que interessante, né? Diótrefes age como ele, aqui continuando, né? Diótrefes age como um bispo monárquico, defendendo-se contra um falso mestre. E aqui ele conclui depois com uma citação do Koester: temos que lidar aqui com um movimento que é sincrético na aparência e marcado pela diversificação desde muito cedo, porque sua individualidade não pode ser tomada como a priori estabelecido. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas só para vocês terem a ideia de que a ideia de unidade e diversidade dentro do conceito do James Dunn é da formação do embate na igreja que está justamente nas escrituras. Não é? Você não precisa procurar fora. Você não precisa procurar, não, eu vou procurar em livros esparsos o que disse Joséfo, o que disse Clemente de Alexandria, não. Se você pegar no que hoje é o cânon bíblico, você vai encontrar diversidade na formação da igreja. Olha só que interessante, né? No fim, qual que é a importância, a meu ver, desse tipo de estudo? É justamente você fazer a delimitação daquilo que é um estudo que decorre da apuração técnica da formação da igreja. Não é uma obra de teologia. Por não ser uma obra de teologia,
é uma obra que eu prefiro, tá? A meu ver, por exemplo, o N.T. Wright é muito teológico. Ele é extremamente confessional. O N.T. Wright ele vai por o James Dunn ele vai por outro caminho. E isso é excelente. Excelente. Mais pra frente a gente vai ter novas conversas, tá? E nessas outras conversas a gente vai conversar também sobre o que ele fala também na formação do que seria a pregação ou pregações decorrentes da visão de mundo de cada personagem histórico da formação da igreja, principalmente Paulo, Pedro, Tiago e o próprio Jesus Cristo, tá bom? Acredito que seja aí uma conversa aí proveitosa, tranquilo? Fico por aqui então, um grande abraço a todos, tudo de bom.